Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo para se inscreverem no canal. O tema da aula de hoje são os 5 pontos mais importantes sobre fundamentação das decisões judiciais. Solta a vinheta do canal e vamos nessa. Eu acho que esse vídeo vai ficar sem vinheta porque o canal ainda é novo, então ainda não temos vinheta, né? Então esquece essa parte da vinheta, corta na edição. Vamos lá então, primeiro ponto importante. Somente em 88 é que passa a constar de um texto constitucional a previsão da garantia da fundamentação das decisões judiciais. Isso já nos leva para o nosso segundo ponto importante, que é o seguinte. Leis anteriores a 88 traziam alguns dispositivos prevendo uma possibilidade, digamos assim, de dispensa de fundamentação ou possibilidade de fundamentação concisa de decisões. Porém, a partir de 88, esses dispositivos deveriam ter sido entendidos como não recepcionados pela nova ordem constitucional. Por essa razão, 2 artigos do Código de 73 não foram reproduzidos no Código de 2015. O CPC de 73 tinha 2 artigos 165 e 459, que diziam, respectivamente, que decisões interlocutórias e sentenças sem resolução de mérito poderiam ser fundamentadas de modo conciso. Vejam, em 73, esses dispositivos não eram inconstitucionais. A partir de 88, se transformaram em inconstitucionais, e é por essa razão que o CPC de 2015 eliminou essas 2 regras, não trazendo nenhum dispositivo semelhante. Olha só, eu não resisto e tenho que, nesse ponto, fazer um parênteses. Eu não aguento e vou ter que falar mal de juizado especial civil. Eu tenho que falar mal do artigo 46 da Lei 9.099 de 95. Esse artigo é flagrantemente inconstitucional. Esse dispositivo diz basicamente que quando a turma recursal for julgar um recurso nominado e ela for manter a sentença pelos próprios fundamentos, não seria necessário um acórdão detalhado, um voto detalhado. A súmula serviria de acordo, em outras palavras, a turma recursal poderia julgar por ementa. É isso que a gente, infelizmente, vê na prática forense, mas o artigo 46 da Lei de Juizados é tão inconstitucional quanto eram os artigos 165 e 459 do Código de 73. Pronto, falei, agora estou mais tranquilo, dá para prosseguir no vídeo. Terceiro ponto importante. O novo CPC traz um parágrafo 1º no artigo 489, que não encontrava equivalente no Código de 73, que diz que toda decisão judicial tem que ser adequadamente fundamentada. Vejam só, o parágrafo 1º é um dispositivo que vem num caput, que se refere à sentença, mas ele é expresso, o parágrafo 1º, ao dizer que se aplica para qualquer decisão judicial, há uma vírgula no dispositivo, e vem lá, seja essa decisão uma decisão interlocutória, uma sentença ou um acórdão. Então é uma regra de fundamentação analítica para qualquer ato decisório, qualquer decisão judicial. Quarto ponto importante. O parágrafo 1º traz um rol de 6 incisos. E esses 6 incisos são meramente exemplificativos de decisões aparentemente fundamentadas, mas que na realidade não são adequadamente motivadas. O ponto em comum desses 6 incisos é o fato de essas decisões não trazerem elementos do caso concreto. O inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 489 diz que não se considera fundamentada uma decisão que se limite a parafrasear texto legal. Então aquela decisão que repete a lei com as próprias palavras, indefira a tutela provisória, porque é ausente a probabilidade do direito, mas não diz por que o documento do caso concreto não evidencia o direito. Essa decisão, na verdade, não é fundamentada. Na mesma linha vem o inciso 2. Também é não fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua relação com a causa. Uma decisão do juiz que, com base no artigo 373, parágrafo 1º, desce ao réu o ônus da prova através da distribuição dinâmica, porque o réu tem melhores condições de produzir a prova, é uma decisão que emprega um conceito jurídico indeterminado, porém sem dizer qual é o elemento de fato do caso concreto que evidencia as melhores condições do réu de produzir aquela prova.
Se não houver uma referência ao caso concreto, essa decisão também vai ser não fundamentada. O inciso 3 diz também que se considera não fundamentada qualquer decisão que emprega termos que poderiam se encaixar em qualquer outro processo, em qualquer outra decisão. Então, uma decisão, por exemplo, indefiro a prova requerida porque desnecessária ao deslinde da causa. Poxa, que tipo de causa que é? Por que essa prova não é suficiente para o caso concreto? Por que ela é irrelevante? Enfim. O inciso 4 diz que não se considera fundamentada decisão que não analisar os fundamentos trazidos pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre 100% dos argumentos trazidos pelas partes, mas ele é obrigado, sim, a analisar 100% dos fundamentos que forem relevantes. Ou seja, aqueles argumentos que, se decididos da maneira A ou acolhidos, levariam a uma conclusão X, ou se rejeitados, levariam a uma conclusão Y. Quando o magistrado entender que um argumento não é relevante, o magistrado não tem que deixar de se manifestar sobre ele. O magistrado tem que mostrar que leu a petição. Então ele tem que mencionar, ainda que rapidamente, o argumento e explicar que não vai aprofundar a análise dele, porque seria irrelevante por causa do motivo X. Finalmente, os incisos 5 e 6 dizem que também não se considera fundamentada uma decisão que aplica precedentes ou que deixa de aplicar um precedente sem mostrar a sua relação com o caso concreto. Vejam, ainda que o precedente seja aplicável ou ainda que o precedente não seja aplicável, não é suficiente que o juiz aplique ou não aplique o precedente. É essencial que mostre a relação do precedente invocado com o caso concreto para embasar a conclusão no sentido da aplicação ou não do precedente. Quinto ponto importante: se a decisão judicial não for adequadamente fundamentada, ela for aparentemente, mas não adequadamente motivada, a sanção é a nulidade da decisão judicial. A nulidade vem prevista tanto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, quanto no artigo 11 do CPC. Bom, gente, esses eram os 5 pontos mais importantes sobre fundamentação das decisões. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, cliquem aqui em gostei abaixo, se inscrevam no canal e o principal, não esqueçam de deixar seu comentário escrito, principalmente trazendo sugestões de temas para que meus próximos vídeos eu consiga abordar os temas que vocês peçam, tá? Gravarei com o maior prazer. Valeu, muito obrigado, um abraço.